Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez com os melhores isekais de 2022. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha mais de 700 vídeos extras e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Teve muito anime isekai em 2022, assim como nos anos anteriores, tá na moda. Então toda temporada aí tem de 3 ou até mais animes desse gênero, que é basicamente o protagonista ou a protagonista indo parar em outro mundo, que geralmente é medieval, mas se fosse um mundo futurista, que fosse diferente da Terra, também seria considerado isekai. Tem também os Tensei, onde o personagem é reencarnado em outro mundo. E esses também estão sendo chamados de Isekai. Então o pessoal abstraiu tudo para Isekai. Foi para outro mundo, seja reencarnado ou seja transportado, é Isekai. Então vamos lá. Começando aí no tier mais baixo. Então se quiser o que eu considerei de melhor, vê os últimos tiers aí que eu vou comentar. Já vi os animes de lá e vai descendo pelos tiers. Então esse anime aí eu achei divertidinho. Não foi o grande destaque, por isso está nesse tier mais baixo. Mas é basicamente um personagem que reencarna, ou basicamente acorda como um personagem do jogo que ele estava jogando, e ele é basicamente uma caveira. Então isso aí chama um pouquinho de atenção, e lembrou muita gente desse anime aí, Overlord, que também tem um protagonista caveira. Tem muitas piadinhas, inclusive, em ambos os animes, devido a ter um interesse romântico ali. No caso desse anime, é uma elfa. E a história vai acompanhando aí o protagonista da história nesse mundo de fantasia, ao lado dessa elfa aí que vira aliada dele, e os dois aí tendo várias aventuras e fazendo várias missões ao longo da história. É uma pegada, pelo trailer você já nota isso, e também pela opening, bem leve em geral. É um anime com muita comédia, bastante humor. Só que de vez em quando, e essa é a parte que deixou muita gente meio, como assim? É que ele tem umas partes meio pesadas do nada. Começa assim, inclusive. No primeiro episódio já tem isso. Do nada ele vem uma cena super pesada. Aí você fica, nossa senhora! E aí depois começa a vir um bando de zoeira e tal comédia, e você fica... É esquisito, os contrastes são estranhos, e acontece mais de uma vez. Tá super pesado o negócio, clima pesadão, e aí vem um bando de zoeira logo depois. E você fica, nossa, que coisa estranha. Mas beleza, dá pra continuar acompanhando. Alguns se incomodaram com isso, vale dizer. Outros não, acostumaram e acharam de boa a partir daí. A produção é mediana, tem algumas ceninhas bem feitas aqui e ali, mas em geral nada a se destacar, embora muita gente tenha gostado do design, principalmente da personagem central. De qualquer forma, é um anime aí que muita gente achou divertidinho, não foi um grande destaque do ano, mas pra quem já viu praticamente tudo de Isekai que teve no ano, esse aí pode valer a pena dar uma chance. O Otome Game acompanha a história de um cara que reencarna dentro de um jogo para mulheres, onde se usa o matriarcado, ou seja, as mulheres que retêm a maioria do poder. E a gente vai acompanhando ele tentando sobreviver nesse mundo. Tem várias situações super engraçadas, é um anime muito focado em comédia, e o protagonista não é certinho, mas a gente vai gostar disso também. Ele não chega a ser um vilão, mas se comporta dessa forma de vez em quando. Só que na maioria das vezes é de forma que acaba sendo mais engraçado do que dando raiva dele ou coisa parecida. E bom, tem um pouco de romance também, dele com a vilã desse jogo e também com a heroína principal. O romance, vale dizer, é um negócio que frustrou muita gente, porque ele não avança tanto quanto muitos gostariam, eu incluso. Mas ainda assim é um anime que deu pra divertir. Ele tem um pouco de ação também, embora o aspecto que mais chamou atenção era o protagonista dando em cima da mãe de um dos protagonistas do jogo, não da história em si, mas dentro desse jogo aí tem o príncipe, e o protagonista estava dando em cima da rainha, que era a mãe dele. Então essas cenas aí dele dando em cima dela, ninguém esquece mais, é muito engraçado. E de extra, vale dizer que o anime já teve uma segunda temporada anunciada. O anime anti-isekai, é pelo menos como eu apelidei esse, a ideia é bem criativa. No caso, o protagonista da história chega lá nesse mundo de fantasia e acaba morto por uma das garotas desse mundo que parecia uma aliada dele. Só que na verdade ele não era o protagonista, é o grande twist. Não tem como falar desse anime sem, no caso, spoiler essa parte, porque senão não vou poder falar nada. Só vou falar a parte enganosa aqui da sinopse. A história é basicamente um mundo onde várias pessoas vão ser invocadas para ele, só que a maioria das pessoas chega lá com poderes especiais e causa calamidades. Então se criou um grupo para exterminar esses seres aí que vêm invocados de outro mundo.
Então a gente acompanha aí uma garota que veio da Terra, só que essa garota eles não conseguem matar, porque cada vez que ela morre, ela volta no tempo, é o poder especial que ela ganhou. Então a protagonista da história, que é essa garota aí, acaba se juntando a essa garota que volta no tempo para tentar achar uma forma de matar ela, já que essa garota aí quer morrer também, ou assim parece. Então a história é uma grande jornada das duas aí tentando achar uma forma de matar a garota que teoricamente não pode ser morta. Só que na verdade acaba tendo muito mais que isso, tem reviravoltas, coisas que não são o que parecem, e principalmente a animação me impressionou. Porque é de um estúdio aí que não anda fazendo nada fantástico nos últimos anos, e aí pegou e entregou nesse anime. É um negócio muito raro de acontecer com o JC Staff. Tinha várias partes muito bem animadas. Eu creio que muito mérito do diretor. Impressionante a parte visual desse anime. As cenas já são muito bem feitas, boas coreografias. Só que é aquele anime mais focado em Yuri, no caso, um romance entre as duas garotas. Então, pra quem não gosta desse elemento, aí talvez não curta muito a história. Mas tem outras coisas ali, tem reviravoltas, bastante ação e etc. Mas ainda assim, com certeza um isekai com uma pegada bem diferente desse ano. Outro isekai bem diferentão é o isekai do farmacêutico. A gente apelida tudo, pra ficar mais fácil. Então esse aqui, um farmacêutico morre na Terra de tanto trabalhar e aí acaba reencarnando em outro mundo, inclusive como Deus dentro dele. Então ele tem poderes aí absurdos, mesmo para esse mundo que tem magia e tudo mais. Ele consegue inclusive criar os materiais para conseguir gerar os medicamentos. Então é um negócio aí completamente overpower, mas é overpower de uma forma diferente. Ao invés de ser só overpower em combate, tem um pouquinho de ação, mas é bem pouco. O foco realmente é a parte dele sendo um farmacêutico aí, criando remédios que não tem nesse mundo, identificando doenças, ele tem poderes sobre isso também, identificar as doenças de certa forma. No caso, métodos também, coisas de medicina que não tem nesse mundo. Então ele vai revolucionando esse mundo de fantasia com o conhecimento dele de medicina. Isso aí é muito interessante. Essa é a pegada diferente. Porque o cara reencarnado no mundo de fantasia, com poderes de Deus, ou overpower, isso aí tem tudo que é história. Mas aqui, devido a ser tudo ligado a esse negócio aí de farmacêutico e também a coisa de medicina, acaba dando uma direção diferente à história. Já que o sonho dele é fazer uma farmácia, e ele faz até, monta nesse mundo, ele tem vários problemas, tem problema de administração da farmácia, tem igreja que é contra, então vai tendo vários conflitos aí durante a história, enquanto ele vai se destacando aí como um prodígio da medicina nesse mundo. E vai causando uma revolução também no reino lá, em que ele vai criando essa farmácia dele e salvando várias pessoas no processo. Vale dizer que o final me surpreendeu, teve um clímax de ação muito bem feito. Eu até botei no meu canal de cortes essa parte, eu não comentava muito do anime e tal, porque não tinha nenhuma cena dele muito chamativa, embora eu achasse a história particularmente interessante, devido, como eu falei, a pegada meio diferente, o foco meio diferente. Só que aí chegou no final e teve um clímax lá, que opa, que isso? Não pensei que ia ter um clímax de ação tão bem feito quanto teve lá no final. E, bom, a história termina fechada. Essa foi outra surpresa. Acabou ali. Não precisa de mais. No caso, tá finalizado. Então, bem legal. Você cai com uma pegada meio diferentinha, rapidinho a história, 2 episódios só e final fechado. Legal. Então, não esperava grande coisa desse. A produção também me surpreendeu positivamente. Bem feito, em geral. Nada de outro mundo, mas bem feitinho. Então, pra quem quer um isekai bem diferentão, com certeza. Mais um aí que pode valer a pena dar uma chance. Esse aí é bem divertido também. Black Summoner acompanha um cara que é reencarnado por uma deusa em outro mundo e ele leva a deusa junto com ele. Não é igual Konosuba. Ele, na verdade, pede pra deusa ir junto com ele como uma invocação dele, faz parte dos poderes dele, de invocador. Só que no começo da história ele não pode invocar essa deusa, o corpo dela ali, porque ela é poderosa demais. Então ele tem que ir evoluindo de nível, ele vai conseguindo aliados, invocações, e vai seguindo a história assim, basicamente com as aventuras dele nesse mundo. Inclusive interagindo com o grupo de heróis desse mundo, o qual ele passa rapidamente, inclusive. Então ele fica forte muito rápido. É pra quem gosta desse tipo de anime. O protagonista não começa overpower, mas ele fica assim muito rápido. No caso, ele vai crescendo de poder, evoluindo muito rápido. Ele e os aliados dele, inclusive. E a interação dele com os aliados é a parte mais divertida da história. É pelo menos a que eu mais gostava. Principalmente a interação dele com a deusa, quando ele finalmente consegue invocar ela. Ele interagindo com ela, ficou super divertido. O design dela é lindo também, inclusive. Então, eram as partes mais divertidas. A deusa atacando ele também, dando em cima dele. Olha, tinha cada parte divertida.
A produção não era grande coisa, a animação é bem mais ou menos, tinha uma partezinha torta, inclusive. O ponto é que é aquele anime que você não vai com grandes expectativas. Eu mesmo não esperava nada dele. E é por isso que eu acabei me divertindo, porque acabou sendo bem mais legal de assistir do que eu esperava. Então vou com essa expectativa, o final não é totalmente fechado, mas conseguiram fechar pelo menos o que eles trabalharam de principal na história. E o protagonista não é daqueles super bonzinhos também, que deixa muita gente revoltada hoje em dia. Ele mata vilão, não tem problema nenhum com isso. É cruel com quem ele acha que deve ser cruel. Então é aquele personagem que não vai deixar a maioria das pessoas nervosas também. Outro aspecto único do protagonista é que ele é obcecado por batalhas, então ele tá o tempo inteiro achando uma forma de se entreter com isso. Ele até cria algumas batalhas lá mal entendidos na história de propósito, só para conseguir lutar com pessoas fortes. Então esse aspecto dele também é um pouco único comparado a outras obras. E para quem quer romance tem um pouco, não é o foco central, mas tem um pouco de comédia romântica ali com certeza. Outro que eu gostei bastante foi o Isekai de administração, onde o protagonista é invocado para um mundo de fantasia e acaba como o rei, para administrar um reino lá que está indo à falência. Então a história não tem nada demais, é só ele interferindo na economia, tomando decisões lá de ideias que tiveram na Terra durante muitos e muitos anos, todo o conhecimento que a gente adquiriu, ele vai usando de tudo isso para tentar melhorar aquele reino lá, que é basicamente um mundo medieval. E as mudanças que ele vai causando com as ideias é muito interessante. E pega um bando de áreas diferentes, no caso, na economia, na parte da cultura, entretenimento, até nas guerras também, tem guerras. No caso, principalmente estratégias de guerra que ele usa, já que a parte de ação mesmo tem um pouquinho, mas não é o forte do anime. Não vão assistir ele por esperando a ação, vão assistir esperando a administração de um reino. Nesse aspecto aí eu achei bem interessante. Principalmente as decisões pesadas que ele teve que tomar. A primeira parte só tem a guerra lá e tal, uma estratégia que ele tem que fazer. Mas na segunda parte do anime, que foi agora em 2022, e como ele acabou realmente esse grande arco em 2022, eu tô considerando ele como um anime de 2022, por isso que tá aqui nessa lista. Olha, eu fiquei de cara com o que ele faz lá numa parte, ficou bem pesado. Eu não esperei que esse anime ia ter um negócio daqueles. E outra coisa muito legal, divertida na verdade, é a interação dele com as esposas, porque ele vai conseguindo várias aí ao longo da história. E olha, uma delas, principalmente, roubou a cena na segunda parte do anime, mas tem várias interações ali de comédia romântica que deixam o anime muito divertido. Então, pra quem quer um isekai com uma pegada diferente, com certeza, recomendo dar uma chance pra esse. Obviamente, se você gostar da parte de administração, economia, etc. de um reino. E, bom, agora esse aqui que é mais focado em comédia, e de novo é um pouco diferente, tem um aspecto lá que você não vê em muitos isekais, com certeza. Então, esse aqui... Dois amigos vão parar em um mundo de fantasia, só que um deles acaba virando mulher. Já seria meio diferente só por isso, mas tem mais. Porque além de virar mulher, ele ganhou um poder que faz todos os homens ficarem loucos por ele, ou por ela, tratem como quiser. Então isso gera situações hilárias durante a história. Ele tem um charme irresistível que funciona inclusive no amigo dele. Então os dois aí acabam em situações engraçadíssimas. Tem muita comédia romântica em cima disso. Não desenvolve nada sério, é só comédia mesmo. Mas olha, eu ri tanto, mas tanto desse anime. A direção era ótima, time cômico sensacional. Tem zoeira com tudo que é anime, inclusive Sword Art Online. Tem um Querito aí do Paraguai. Então, olha, eu ri horrores desse anime, recomendo muito a darem uma chance. Um dos isekais mais engraçados que eu já vi. Já esse aqui não tem comédia, Isekai Make the Harem. Na história, o protagonista vai parar em outro mundo, que parece um jogo que ele estava jogando, e ele acaba preso nesse mundo. E aí ele compra uma escrava e começa a se aventurar em dungeons. E mostra muito da interação íntima dele com essa escrava, que acaba virando basicamente a esposa dele ao longo da história aí. Inclusive, a gente vai vendo a vida cotidiana deles, no caso, fora as interações íntimas, eles criando comidas, comprando uma casa, ajeitando a casa, então a gente vê bem do cotidiano deles ali, parecendo marido e mulher. Só que mais mulheres vão sendo adicionadas à história. Como a opening mesmo, spoiler, não vai ter só aquela inicial, embora ela seja a personagem central pela maioria do anime. Só no finalzinho que aparecem as outras ali. Inclusive, o episódio final confundiu muita gente devido a isso. Eu fiz um vídeo separado explicando melhor, pra quem não entendeu.
aquele final de Sekai Harem. Mas, em geral, o anime muito bem feitinho, na verdade, de todos os etes que teve de 2022, foi de longe o mais bem produzido e bem pesado também, isso já vale avisar. Quem não gosta de anime pesado não vai assistir esse, porque esse é bem pesado, mostra tudo. Principalmente na versão sem censura. Tem uma versão com e sem. Então, se a versão que você tá vendo aí tá bloqueando as coisas, ficando tudo escuro, você tá vendo a versão censurada. Tem uma outra sem censura. Então, pra quem curte Isekai, eti bem pesado, um pouco de ação, um pouco de slice of life, de romance e, claro, harém com certeza, pode valer a pena dar uma chance pra esse. Mais um Isekai que prova que eles não são iguais. Esse aqui é de um cara que é reencarnado como uma espada mágica em um mundo de fantasia. Sim, eu não tô brincando. E a história aí é dele se juntando a uma garota gato, uma escrava que ele ajuda a libertar. E os dois viram aventureiros aí e vão fazendo várias missões e evoluindo com o tempo. É só isso a história. Inclusive tem ação sem parar. Todo episódio tem um bando de ação. Porque a garota vai fazendo missão atrás de missão lá querendo evoluir. E, nossa, eu perdi as contas de quantas skills e levels eles ganharam ao longo da história. Mas é legal que tem sempre uma novidade. A história não para. Tem sempre alguma coisa nova que ela tá ganhando, pessoas novas que ela tá conhecendo, bosses que ela tá enfrentando, lugares que ela tá indo. Então é um anime bem movimentado, dinâmico e divertido de assistir. A personagem é muito simpática, a heroína principal é simpática e não tem frescura. Por causa daquele negócio de não matar e tal, parece um anime todo fofinho. Essa é a parte até curiosa. Muita gente acha que vai ser aquele anime tudo levinho, fofinho e tal, mas não é bem assim, tem umas partes pesadinhas. E a garota surpreende em vários aspectos. O protagonista da história também é super divertido, agindo como o pai dela, então tem comédia também. Mas não é uma história super levinha e tal, tem uns momentos um pouco mais pesados aqui e ali. Sangue é um negócio que o pessoal reclamou que foi meio que censurado, porque ficou tudo marrom, mas é uma característica. Pessoas que não são humanos têm sangue marrom, humanos têm sangue vermelho. Então, na verdade, não é bem uma censura. É só uma escolha que eles fizeram aí que, honestamente, não prejudicou grande coisa. Para amantes de boas trilhas sonoras, também vale uma chance. Foi outro aspecto que se destacou pra caramba nesse anime. Esse aqui eu não dava nada quando eu vi o trailer, e a produção realmente não é nada demais, mas a heroína principal, que é uma garota que foi reencarnada como uma vilã dentro de um jogo que ela conhecia. Olha, a personagem é muito divertida e mega carismática, ela leva a história com uma facilidade impressionante. E o par romântico dela é bem legal também, que é o Mao, porque ela começa a história sabendo que a personagem dela vai acabar morrendo, e para evitar esse caminho, ela vai até o boss final do jogo, que é o Mao, e tenta conquistar ele, convencer ele a se casar com ela. E isso vai gerando várias situações hilárias no começo da história. E, bom, isso vai seguindo com o romance avançando bem mais rápido do que você esperava. Uma reviravolta muito legal que eu, particularmente, não esperava. E um final fechadinho. Então não é aquele anime com produção glamourosa, a direção é bem mais ou menos, mas a história e personagens compensam. Então foi um dos isekais aí que mais me deu satisfação de assistir em 2022. Mas nenhum foi mais surpresa que esse. Eu não conhecia o original, só sabia a sinopse, que é basicamente um cara que ficou anos em um mundo de fantasia e conseguiu voltar para a Terra. E aí ele vira um youtuber junto com o sobrinho dele e vai seguindo a história dos dois, com ele contando as histórias dele, desse outro mundo, pro sobrinho dele e também pra amiga de infância do sobrinho. Até aí nada demais, você lê a sinopse, não dá muito por ele. Só que o anime é extremamente engraçado. O tio, meu Deus do céu, é um sem noção total. E o que ele passou nesse mundo de fantasia, minha nossa. Então, o anime é hilário. O começo, eu já tava rindo sem parar. O primeiro episódio já te conquista, o segundo só melhora, na verdade. Quanto mais episódios você vê, mais você quer assistir desse anime. Porque ele só melhora. As garotas também são ótimas, porque vai mostrando várias garotas com quem o tio interagiu nesse mundo de fantasia, conforme ele vai contando as histórias dele. E, meu Deus do céu, eu nunca queria esperar que ia ter tanta comédia romântica nessa história. É lotado. Eu não posso classificar o anime exatamente como uma comédia romântica, mas, olha, metade dele é isso, pelo menos. Inclusive, do sobrinho com a amiga de infância dele, que é louca pelo sobrinho. Então tem várias situações, ele tá tentando conquistar ele, sendo bem agressiva quanto a isso, que são ótimas também. E você torce muito pelas heroínas. Você fica desesperado lá que o tio volte, inclusive, pro mundo de fantasia pra ficar com elas, porque tem várias situações ali deles que...
Olha, palavras não descrevem. O Isekai mais divertido que eu vi em 2022. Recomendo demais a qualquer um que gosta só de comédia romântica, a dar uma chance pra esse anime. Esquece se é Isekai ou não. Embora a ideia do Isekai desse seja relativamente criativa, já que ao invés de uma pessoa no mundo de fantasia, ela tá voltando desse mundo de fantasia. Então a gente acompanha a vida dela na Terra, se readaptando a muita coisa que mudou depois de vários anos, ao mesmo tempo que vai acompanhando também a vida dela dentro do Isekai, no caso através de várias lembranças que ele vai mostrando ali numa tela, pro sobrinho dele e a amiga de infância. Então, bem legal, criativo e extremamente divertido. E bom, gente, é isso. Comentem vocês quais os seus Isekais favoritos de 2022. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.